Estudei os maiores mestres da prosperidade e todos chegaram à mesma conclusão. Bom, depois de estudar profundamente os ensinamentos de alguns dos maiores autores sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal e transformação de vida, como Joe Dispenza, Louise Hay, Tony Robbins, Joseph Murphy, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Joyce Meyer, percebi algo surpreendente. Embora cada um tenha uma linguagem, uma filosofia e uma forma diferente de explicar seus conceitos, todos acabam chegando à mesma conclusão. Uma vida próspera não é construída por acaso, mas pelo alinhamento entre a maneira de pensar, as emoções que são os nossos sentimentos, as escolhas que fazemos e as ações realizadas todos os dias. Bom, foi a partir dessa convergência que reuni os principais pontos em comum entre esses autores, organizando tudo em um compilado, um resumo neste áudio. Você vai conhecer a essência dos ensinamentos que eles compartilham, entender por que, apesar de seguir caminhos diferentes, todos apontam para a mesma estratégia para conseguir uma vida de prosperidade. Muito bem. Alguns baseiam seus ensinamentos na ciência, outros na experiência prática, outros na fé cristã e outros na filosofia do sucesso. Ainda assim, quando analisamos profundamente suas obras, encontramos um conjunto de princípios que se repete constantemente. Isso levanta uma pergunta muito interessante aqui. Será que existe uma estratégia universal para construir uma vida de prosperidade? Pois é no final desse vídeo que você vai obter essa resposta. Vamos lá? Nesse vídeo eu reuni ensinamentos que todos eles têm em comum. Não vamos focar nas diferenças, mas naquilo que existe em verdadeiro consenso. Como os nossos pensamentos influenciam nossas ações, como nossos hábitos moldam nosso destino e quais atitudes são indispensáveis para desenvolver uma vida mais próspera, equilibrada e cheia de propósito. Se você deseja crescer financeiramente e fortalecer sua mente, melhorar seus relacionamentos e desenvolver uma vida de realização, acompanhe esse vídeo até o final. Talvez você descubra que a prosperidade não começa no mundo exterior, mas nas escolhas, sentimentos que carregamos a vida inteira e que o fazemos todos os dias. Vamos lá? O ponto central é que a qualidade de vida começa pela qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos planetas, onde nós decidimos morar, fazer morada. Mas esses planetas não são moradas, são apenas passageiros. Todos defendem que a mente é o ponto de origem das ações, dos hábitos e, consequentemente, dos resultados. Uma vez que uma pessoa alimenta continuamente pensamentos que são sentimentos de medo, escassez, ressentimento, mágoa, rejeição, abandono, fracasso, desrespeito, tristeza, injustiça, traição, autossabotagem, vitimismo, culpa, comparação e ansiedade, tende a agir de forma limitada.
limitada. Por exemplo, alguém que acredita constantemente que não é capaz, dificilmente essa pessoa aceitará uma promoção, ou abrirá um negócio, ou assumirá qualquer novo desafio. Está descartado isso. Agora, já quem desenvolve uma mentalidade de possibilidades, passa a enxergar as oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Está compreendendo aqui o raciocínio? Diante de um problema, em vez de pensar, isso acabou comigo, faça essa pergunta para si mesmo. O que posso aprender com essa situação? Essa simples mudança de perspectiva altera completamente as decisões tomadas. Então, é essa pergunta que devemos nos fazer. Sabe, o que posso aprender com essa situação? Eles também concordam que pensamentos isolados têm pouco efeito. O que realmente transforma a vida é a repetição, é o sentimento, é a emoção, aquilo que uma pessoa pensa diariamente, acaba moldando suas crenças. Essas crenças influenciam suas emoções, que são os nossos sentimentos, e que direcionam os seus comportamentos, formando assim os nossos hábitos, que ao longo do tempo se produzem, são os resultados da nossa vida. Ou em outras palavras, pensamentos geram crenças, que geram emoções, que são os nossos sentimentos, que vão gerar nossas ações a partir disso, e que vão criar os nossos hábitos e vão predestinar o nosso destino. Vamos lá? Pensamentos, crenças, emoções, ações, hábitos que vão gerar o nosso destino. Agora, imagine alguém que todos os dias repete para si mesmo que nunca terá sucesso financeiro. Alguém que diga para si que, eu sou assim mesmo, ou ainda que diga, eu sou azarado mesmo. Com o tempo, essa ideia deixa de ser apenas um pensamento aleatório. Ele passa a ser uma crença, você passa a acreditar nisso piamente. E como consequência, essa pessoa sente medo de investir, evita assumir responsabilidades maiores, deixa oportunidades passarem, e permanecem exatamente onde estão, no caos, reclamando, sabe? Chorando as mágoas. Agora, o processo inverso também acontece com quem se fortalece diariamente com pensamentos de crescimento, tende a agir com mais coragem e constância. Outro consenso importante é a necessidade de assumir responsabilidade pela própria vida. Embora reconheçam que existam circunstâncias difíceis, todos rejeitam a postura de vítima, saia do vitimismo. A prosperidade começa quando a pessoa deixa de gastar a energia culpando o governo, a família, a economia, a empresa, a sorte e passa a se perguntar: o que está ao meu alcance para fazer hoje? Seja enfático.
Mesmo que não possa controlar todas as circunstâncias, sempre é possível controlar a forma como se responde a essas dificuldades, a elas. Eles também destacam que a mente precisa de um objetivo claro. Pessoas sem direção, uma hora querem fazer isso, uma hora aquilo, tendem a viver reagindo aos acontecimentos, tipo, trabalham, pagam contas e apenas seguem a rotina. Acontece muito, viu? Já quem define metas específicas cria foco. O cérebro começa naturalmente a perceber pessoas, informações e oportunidades relacionadas ao objetivo escolhido. Vamos a um exemplo. É como comprar um carro de determinada cor. E depois, de repente, você começa a vê-lo em todos os lugares. O carro sempre esteve ali. O que mudou foi o seu foco, a sua atenção, a sua emoção e o sentimento vibracional que você emitiu, a sua vibração interior e o seu sentimento. Outro princípio também compartilhado é a importância da identidade. Antes de conquistar um resultado externo, é necessário tornar-se internamente o tipo de pessoa capaz de sustentá-lo, sabe? De vibrar lá dentro de você, de sonhar, criar cenas realistas com sentimentos verdadeiros. Não basta apenas prosperidade. É preciso desenvolver características compatíveis com ela, como a disciplina, fazer todos os dias. Criar cenas todos os dias, criar sentimentos todos os dias, vibrar todos os dias. Organização. Também precisamos ser organizados. Aprendizado contínuo. Inteligência emocional. Sentimentos que a gente está alimentando dentro de nós. Quais são eles? Alimente. São sentimentos bons, benéficos para a sua vida. A gratidão, mesmo antes de acontecer. Seja grato, grata, sempre, em qualquer circunstância, deem glória a Deus. Honestidade e perseverança. Pense agora em alguém que deseja ter uma empresa de sucesso, mas ela continua procrastinando, chegando atrasada aos compromissos e destinos. Diante das primeiras dificuldades. O problema não está na falta de dinheiro ou das oportunidades, mas na identidade que ainda não foi transformada. Enquanto você não fizer essa transformação interna e exteriormente, você continuará recebendo as mesmas coisas do universo. Primeiro a pessoa muda quem ela é. E depois os resultados começam a refletir essa mudança. Bom, vamos partir para a gestão das emoções, que são os nossos sentimentos, as nossas vibrações externas. Esquecer o nosso passado. O nosso passado morreu, foi enterrado. Isso também aparece como um fator decisivo. Eles ensinam que emoções negativas, constantes, elas drenam a nossa energia, prejudicam os relacionamentos e levam a decisões impulsivas. Por exemplo, uma pessoa dominada pela raiva pode romper uma
parceria importante. Esse é só um exemplo, existem vários. Alguém controlado pelo medo talvez nunca invista em um projeto promissor. Agora, em contrapartida, cultivar a gratidão, a esperança, a paz, confiança, a fé, a abundância, a sabedoria, o equilíbrio mental fortalece a capacidade de enfrentar desafios com clareza e inteligência. Sim. Você consegue estar me acompanhando até aqui? Muito bem. Todos também enfatizam que conhecimento sem ação não produz transformação. Ler livros, assistir palestras ou fazer cursos tem pouco valor se não houver aplicação prática. Se você aprendeu, pratique. Semelhante a alguém que compra dezenas de livros sobre musculação, conhece toda a teoria dos exercícios, mas nunca entrou na academia. Pois é, o conhecimento existe, mas a transformação não acontece. E sabe por quê? Porque faltou a prática. Isso é como escovar os dentes, temos de fazê-los todos os dias. Outro princípio comum é o valor das pequenas ações repetidas. Muitas pessoas esperam o momento perfeito para mudar de vida, quando na verdade grandes resultados costumam nascer de pequenas decisões diárias. Economizar um pouco todos os meses, estudar, praticar 30 minutos por dia, melhorar a sua comunicação, ou criar hábito de leitura, ou ouvir um áudio que te traga coisas boas, que te complementem. O extraordinário geralmente é construída pela soma do ordinário, feito com consciência. A persistência é outro tema recorrente. Obstáculos são vistos como parte natural do processo de crescimento e não como sinais para você desistir. Vão existir obstáculos, mas você tem que continuar, sua visão lá na frente, foco e fé. Empreendedores podem enfrentar prejuízos mesmo antes de construir uma empresa sólida. Você sabia disso? Pois é. Um estudante pode ser reprovado antes de conquistar a profissão dos seus sonhos. O fracasso não deixa de ser um ponto final aqui. Ele não é apenas um ponto final. Ele passa a ser apenas uma etapa do aprendizado que virá. Quando somos reprovados, que temos que dar um passo ou dois para trás, é o impulso que nós estamos dando em dobro para a nossa vida, ali na frente, para alcançarmos os nossos objetivos e sonhos. Os relacionamentos também ocupam um papel fundamental. Prosperidade não é construída de forma isolada. Tratar as pessoas com respeito, desenvolver empatia, ouvir mais do que falar, cumprir promessas e criar confiança amplia oportunidades pessoais e profissionais. Muitas portas se abrem não apenas pela competência técnica, mas pela reputação construída ao longo do tempo.
Perceba bem essa última aqui, ó. Muitas portas se abrem não apenas pela competência técnica, mas pela reputação construída ao longo do tempo. Outro aspecto comum é o cuidado com as palavras. Gente, palavra tem poder, principalmente se ela vem carregada de emoção e de vibração. A maneira como uma pessoa fala sobre si mesma influencia a sua percepção da realidade. Sim. Frases repetidas como: eu não consigo, eu sou azarado, eu não nasci para isso, o dinheiro sempre traz problemas, os ricos são gananciosos, que é bem diferente de ambiciosos, e acabam reforçando essas limitações na vida delas. E se ao invés disso elas ativassem uma linguagem alinhada ao crescimento como: eu estou aprendendo, posso melhorar, já encontrei a solução. Aqui não se trata de ignorar os problemas, mas evitar fortalecer mentalmente aquilo que impede o progresso em suas vidas. Entenderam? A gratidão, gente, esse sentimento, a gratidão, deve aparecer como uma prática diária. Em vez de focar exclusivamente na falta, reconhecer que já existe, o que já existe agora gera uma postura mental mais equilibrada. Agradecer sempre. Uma pessoa que valoriza e agradece pela sua saúde, que vibra a sua família, o seu trabalho, que agradece as pequenas conquistas do dia a dia, tende a viver com menos ansiedade e perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Aqui também há um consenso de que o aprendizado ele deve ser permanente. Esse aprendizado é um aprendizado para você se conhecer interiormente, mudar-se, vibrar com coisas boas. Pessoas prósperas investem continuamente no desenvolvimento da própria mente e caráter. Elas entendem que o maior patrimônio não é apenas o dinheiro acumulado, mas aquilo que aprenderam e que ninguém pode lhes tirar. A sabedoria. Outro ponto compartilhado é a importância da disciplina. Todos prezam por isso, todos esses mestres. Motivação é considerada útil, mas temporária. Você não vive motivado o dia inteiro, o tempo todo. Todos nós acordamos alguns dias sem vontade de trabalhar, estudar, treinar ou qualquer outra coisa. É justamente nesses dias que a disciplina faz a diferença. Ela permite continuar avançando, mesmo quando a emoção, o sentimento e a vibração não ajudarem. Eles ainda defendem que existe uma coerência entre pensamentos. Novamente, gente, vocês estão prestando atenção em quantas vezes eu já falei em pensamentos, emoções, vibração e comportamento? Não basta apenas desejar prosperidade enquanto se age constantemente com a procrastinação, medo, tristeza, angústia, vitimismo e desorganização.
Vocês estão vendo? Todos eles focam, batem todos na mesma tecla. Da mesma forma, não adianta afirmar que desejar saúde e manter hábitos que prejudicam o estado interno e as ações externas precisam caminhar na mesma direção, gente. Se eu penso assim, eu tenho que agir dessa forma para que as coisas realmente aconteçam na minha vida e façam uma diferença. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Bom, por fim, todos enxergam a prosperidade como algo mais amplo do que o dinheiro. O dinheiro, ela é consequência. O dinheiro virá. Ela inclui saúde física e emocional, bons relacionamentos, paz interior, propósito, crescimento pessoal, contribuição para as outras pessoas e estabilidade emocional, gente. Não é porque hoje aconteceu uma coisa ruim que eu vou me desmoronar e vou me afogar num copo de bebida ou no choro. Não. Isso não pode e não deve acontecer. Ter muito dinheiro, mas viver estressado, sozinho ou sem propósito, dificilmente seria considerado uma vida verdadeiramente próspera, segundo esses autores. Se você tiver muito dinheiro, mas viver sozinho, você de alguma forma tem que estar rodeado ou ter alguém ao seu lado. Porque na Bíblia, em Gênesis, diz: o homem não é bom para o homem viver só. Agora, se condensarmos o pensamento comum deles em uma única estratégia, ela seria esta. Prestem atenção. Desenvolvam uma mentalidade de crescimento. Assuma responsabilidade pela própria vida. Defina objetivos claros. Fortaleça sua identidade por hábitos constantes. Controle seus pensamentos, emoções e vibrações, que são sentimentos. Trate as pessoas com respeito. Continue aprendendo. Persevere diante das dificuldades e haja diariamente de forma coerente com a pessoa que deseja se tornar. A prosperidade não acontece de uma hora para outra. Ela é construída diariamente por pequenas escolhas que, repetidas ao longo do tempo, transformam quem somos e, consequentemente, transformam a vida que construímos. Vamos observar que esses autores chegaram a essa conclusão por caminhos diferentes. Joe Dispenza e Joseph Murphy enfatizam o poder da mente e do subconsciente. Já a Louise Hay destaca a autoestima e o diálogo interno. Tony Robbins, ele foca mais na psicologia, das decisões e na ação. Dale Carnegie ressalta a importância dos relacionamentos. E o Napoleon Hill enfatiza o propósito, planejamento e persistência. E Joyce Meyer relaciona a renovação da mente, a fé
e o caráter. Apesar dessas diferenças, todos conversam na mesma ideia, convergem na mesma ideia. A verdadeira prosperidade começa dentro de nossos sentimentos, emoções, vibrações, naquilo que trazemos desde a nossa infância e se manifesta no mundo interior por meio das nossas ações consistentes e intencionais. Isso significa que devemos mudar os sentimentos que temos, as vibrações que carregamos dentro de nós. Devemos nos preservar, devemos agradecer mais. Jesus mesmo, antes de fazer a multiplicação dos pães, ele olhou para os céus e agradeceu antes do milagre acontecer. Então faça o mesmo, agradeça todos os dias da sua vida. Vibre com esses agradecimentos, sinta cada um deles dentro de você. Bom, esse foi o compilado do qual eu consegui extrair de todos eles. E se esse conteúdo fez sentido para você, coloque pelo menos um desses princípios em prática ainda hoje. Afinal, conhecimento só produz transformação quando é acompanhado por uma ação, da qual nós já falamos aqui. Lembre-se, prosperidade não é apenas acumular riqueza exterior, ela é construída diariamente por meio dos nossos pensamentos, vibrações e emoções conscientes, atitudes corretas, disciplina, meditação e principalmente a gratidão. A gratidão, ela tem que ser permanente em nossas vidas. Bom, independente do caminho seguido por cada um dos autores, todos apontam para uma mesma direção. A verdadeira mudança começa dentro de nós. Ela se manifesta nas escolhas que fazemos todos os dias. Então, escolha ser grata por tudo aquilo que você tem e você terá, mas vibre com cada gratidão. A gratidão é a expressão mais rica que podemos praticar no nosso dia a dia. Então, no final de tudo isso, ficou a gratidão, sentimentos, vibrações que emanamos de dentro do nosso interior para o nosso exterior. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que busca crescimento pessoal, inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos sobre desenvolvimento humano, prosperidade, inteligência emocional, que é a que eu mais gosto de falar, e transformação de vida. E fica aqui o meu muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo.